Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia é diferente dos originais. E este costuma ser até o argumento daqueles que não creem na Bíblia, ou mais especificamente no Novo Testamento. Há 2000 anos, os judeus já usavam o Antigo Testamento que nós temos hoje. Mas, obviamente, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito no tempo dos apóstolos. O que nós temos hoje são baseados, os textos que nós temos hoje do Novo Testamento, são baseados nos manuscritos que chegaram até nós. Obviamente não os originais, porém cópias e cópias que foram feitas até chegar ao nosso tempo. O argumento de que esses manuscritos seriam diferentes dos originais só seria válido se alguém tivesse o original para comparar. Caso contrário, não passa de especulação. Ninguém tem os originais, portanto, não há como comparar ou afirmar que sejam diferentes dos originais. O que existe hoje são milhares de cópias manuais que podem diferir entre si em algumas pequenas porções, mas que de uma forma geral concordam. A menos que você conheça os originais, você não poderá dizer que os manuscritos de onde saiu o Novo Testamento sejam diferentes. Existem também algumas evidências internas no próprio texto que apontam para a sua veracidade. Por exemplo, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres, algo inconcebível na época entre os judeus. Uma invenção da história teria certamente colocado personagens homens como testemunhas, já que o testemunho de mulheres não era levado em conta na época. Ninguém imaginaria, então, inventar algo e colocar, se isso fosse uma mera invenção, e colocar que os que viram a ressurreição foram mulheres. Ninguém faria isso, teriam feito com homem. A ideia de terem sido lendas também, as histórias do Novo Testamento, tipo a concepção virginal de Cristo, os milagres, a sua morte, a sua ressurreição, essa ideia de que fossem lendas foi descartada por um escritor que é considerado um dos maiores especialistas em lendas do mundo. O nome dele é Tolkien, e ele é autor de Senhor dos Anéis. Ele era um cristão convicto e ele convenceu o seu grande amigo ateu, C.S. Lewis, de que a narrativa do Novo Testamento não era uma lenda. Lewis se converteu a Cristo depois desse testemunho dado pelo seu colega de cátedra, né, seu colega até de faculdade, de professor, como professores que eles eram. Lewis se converteu a Cristo e escreveu vários livros, entre eles as Crônicas de Nárnia, que é uma alegoria também, que fala de Cristo de forma alegórica. Você escreveu o seguinte, abre aspas, se você tiver um tradutor de hebraico e ele te provar que tudo o que está escrito lá foi adulterado pela Igreja Católica ao longo de mais de 2000 anos, ao longo de mais de 1000 anos de completo domínio sobre as primeiras traduções para o grego e depois para o latim, o que você faria? Né? Fecha aspas, essa foi a sua indagação. Bem, o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Então você não vai precisar de um tradutor de hebraico para analisar o Novo Testamento, porque ele foi todo escrito em grego, que era o inglês universal, equivaleria ao inglês universal da época, exceto o Evangelho de Mateus, que foi escrito numa forma de aramaico, que era a língua falada na Palestina naquela época. Apenas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e algumas porções até em outras línguas também. A Igreja Católica não possui todos os manuscritos, então isso é uma ideia totalmente errônea de que a Igreja Católica alterou os manuscritos, porque os manuscritos não estão todos nas mãos da Igreja Católica. Se você pesquisar na wikipedia.org pela lista de manuscritos unciais do Novo Testamento grego, você encontrará mais de 300 manuscritos com porções do Novo Testamento e também os lugares onde eles estão guardados. Faça também uma pesquisa por lista dos papiros do Novo Testamento e você vai ter uma surpresa. Existem ainda os textos clássicos, que são volumes mais completos, alguns contendo também o Antigo Testamento, como é o caso do Código Vaticano, o Código Sinaítico e o Código Alexandrino. Uma tradução também do século IV,
que foi uma tradução muito importante, foi aquela feita por São Jerônimo. A maioria dessas traduções é conservada, sim, na Biblioteca do Vaticano. O Código Alexandrino, no entanto, foi escrito no Egito e é conservado no Museu Britânico, em Londres. Com a profusão de outros manuscritos, todos eles puderam ser comparados com textos mais antigos existentes em outros lugares do mundo. E a descoberta de novos manuscritos continua a todo vapor. Você percebe como a expressão que você usou, abre aspas, grosseiramente adulterado pela Igreja Católica, fecha aspas. Essa expressão não tem qualquer respaldo na história e nem mesmo nas pesquisas mais modernas que continuam sendo feitas em cima dos manuscritos. Existe um exemplo interessante para mostrar como os copistas da antiguidade zelavam pela fidelidade das cópias. Na década de 1940, foram descobertos manuscritos do livro de Isaías, numa caverna em Qumran, é o nome da caverna, Qumran, eu não sei exatamente como é que pronuncia. Esses manuscritos de Isaías, eles eram 700 anos mais antigos do que aqueles que foram usados para as versões da Bíblia que nós temos hoje, para o livro de Isaías, nas versões modernas da Bíblia. Quando eles compararam, o texto era o mesmo, que havia sido escrito 700 anos antes.